Boa noite, pessoal. Vocês estão entrando no programa Sexto Sentido, estreando hoje pela TV Crom, na NET. Assistam conosco todas as segundas e sextas-feiras à noite, Sexto Sentido. Pessoal, você sabe o que é Sexto Sentido? Você já teve aquela sensação de que algo vai acontecer? E depois essa sensação se concretiza? Você já teve aquele arrepio quando passou perto de algo e logo depois este algo ocorreu? Você já lembrou de alguém e logo em seguida você já viu? Você já teve aquele arrepio na nuca? Aquela sensação estranha? Pois é, tudo isto é Sexto Sentido. E nesse programa você vai conhecer todas as percepções extrasensoriais. Nós vamos falar de abdução, de contato alienígena, item por item. Você vai saber toda a história de como começou o Grupo Crom, toda a nossa trajetória e por que nós estamos aqui, fazendo esse programa com você, para que você acesse seu sexto sentido. Neste episódio de Sexto Sentido, eu vou contar minha trajetória. Eu quero que vocês entendam por que nós estamos nesse trabalho de consciência há tantos anos. Eu venho de uma família italiana. Quando criança, minha mãe disse que eu percebia espíritos e que quando eu nasci, luzes rodeavam o meu berço. Minha mãe conta algumas coisas interessantes que ocorriam comigo. Aos 7 anos de idade, então, eu comecei a participar de centros espíritas. E já era médium. Logo em seguida, depois dos 20 anos, na adolescência, eu larguei mão de tudo e comecei a participar da Ordem Rosa Cruz, aonde obtive grandes conhecimentos, assim como no Kardec. Eu fiz uma coxa de retalho dentro da espiritualidade. Nesse episódio, eu vou relatar por que estamos nesse trabalho de conscientização. Porque o Grupo Crom se dedica tanto ao despertar e ao autoconhecimento. Eu vou contar a minha trajetória e vou explicar por que houve um caso de abdução e contato comigo, que hoje, na idade que eu estou, eu consigo entender. Então eu quero passar para vocês a minha experiência. Foi em março de 1988. Eu estava voltando de um trabalho por volta das 11h30 da noite. Eu e um amigo voltávamos dentro do meu carro quando avistamos um disco voador. Eu não acreditava nessas coisas. Eu achava tudo balela, coisas de Raul Seixas. Eu nunca tinha visto nada igual, mas de repente vimos um objeto discoidal. Comentando com meu amigo, é um disco voador. Ele disse sim, parece um disco voador. Chegamos em casa, eu morava no 4º andar de um prédio. Eu subi as escadas. Quando eu entrei no meu apartamento, olhando para o rádio relógio, 1h30 da manhã. Como assim 1h30 da manhã? Eu tinha chegado em casa às 11h30 e só tinha subido as escadas. Como 1h30 da manhã? Desci 2 andares abaixo e fui perguntar para a esposa desse amigo se tinha acabado a luz no prédio. Ela disse assim, vocês estão loucos? São 1h30 da manhã, o que aconteceu? 1h30 da manhã, um lapso temporal de 2 horas. Onde eu estive? Onde ele esteve nessas 2 horas? 1h30 da manhã. Eu sentia uma fonia peculiar nos ouvidos. Eu sentia um ardor nos olhos. Eu não entendia direito, minha cabeça estava confusa. 2 horas haviam se passado, logo após que nós vimos esse objeto discoidal. Logo em seguida, no dia seguinte, eu me sentia meio atordoada, como se milhões de vozes falassem dentro da minha cabeça. Eu não sabia o que era. Aí começou toda uma trajetória de pesquisa sobre contatos alienígenas.
Ai, Cris. 2 horas então de lapso temporal. Uma fonia peculiar no ouvido. Um ardor nos olhos. O que seria isso? O que aconteceu comigo? Vozes imperiosas falavam na minha cabeça. Eu comecei a escrever muito. Escrevi inclusive em espelho. Convidamos alguns amigos médiuns para verificar o que podia ser. Ninguém sabia decifrar. O que seria isso? Eu nem imaginava que estava envolvida com eles. Nessa época, eu queria ganhar dinheiro para chegar na idade que eu estou hoje e não precisar mais me preocupar. Foi tudo que não aconteceu, na verdade. Na realidade, os dias que se seguiram foram de tormento. Quase 2 anos eu via seres dentro da minha casa, eles me escaneavam, me via em mesa de cirurgia, eles fazendo exames inenarráveis. E eu me perguntava, o que eu fiz? Por que eu? Todo mundo fala de contato alienígena como se fosse uma coisa maravilhosa, mas comigo não foi assim. Na realidade, eu achava que tinha sido alguma coisa errada que eu tinha feito. Esses seres baixinhos, olhos grandes, diziam ser dropas, ou zetas, como vocês chamam hoje. Mas eles sempre estavam acompanhados de outros seres. Um deles tinha guelras no meio dos dedos. E aparecia como um loiro muito bonito. E em projeção da consciência, que era o maior contato que eu tinha com eles, eu os via exatamente como eram. É claro que eu temia muito, porque o meu maior medo era a perda de controle ao me ver com eles fazendo determinados exames. A perda de controle é uma coisa totalmente apavorante. Todo mundo fala, eu quero ter contato alien, eu acho bacana ter contato. Um contato deve ser bom, desde que não seja uma abdução. Porque a abdução não é uma coisa, não é uma brincadeira, é algo muito sério. Bom, mas enfim, essa é a minha trajetória com eles. Ao longo dos anos, eu comecei a perceber que eles tinham algo muito sério a passar. E eles começaram a passar. E eu comecei a repassar. E entendi que o autoconhecimento é a única ferramenta capaz de libertar a nossa humanidade. Nessa época, eu busquei todos os psicanalistas, toda ajuda possível, porque eu achei que eu estava pirando. Porque eu não entendia que o normal era ser diferente, que o normal é ser paranormal. Para eu compreender isto hoje, na época, eu precisei de muita ajuda. De pessoas que tinham conhecimento da área ufológica. De pessoas que me ajudaram aqui dentro. Porque, na realidade, o fato deixa a gente meio borderline. A gente pira porque a gente encara uma realidade que não está aberta a todos. E quando você fala disso, muitas pessoas acham que você está enlouquecendo. Até você mesmo acha que está enlouquecendo. Mas a abdução é uma realidade. Ela existe. Ela acontece. Gostem ou não, é uma realidade. Uma realidade que muitos estão lidando e que muitos não falam. Porque temem ser chamados de loucos. Afinal, quem são eles? O que querem de mim? Um dia, no encontro com eles, eles me disseram o seguinte em projeção da consciência: você é a chave de uma outra consciência para uma nova dimensão. Como assim? Chave de uma consciência para uma outra dimensão? Eles sempre deixaram muito claro que eu havia assinado um compromisso com eles. Uma tal de ProEx, programação existencial. Eles falavam que eu tinha uma programação existencial com eles. Que eu havia me comprometido antes de chegar aqui neste planeta a trazer uma mensagem universalista. Que piração, né? Uma mensagem universalista. Como que eu tinha a pretensão de mudar o mundo? Como que eu posso ter a pretensão de mudar o mundo? Aí eles me deixaram claro que a gente só começa a causar a mudança no mundo quando a gente começa a ter a mudança. E
para que eu fosse essa mudança, eu precisaria desinverter alguns processos. O que não é fácil. Eles também deixaram claro que fazíamos parte de um grupo karma, ou seja, um grupo de ação na Terra. E que eu iria, nesses tempos, conhecer pessoas ligadas a esse tipo de trabalho. E é o que está acontecendo até agora. Mas quem são eles? O que eles querem realmente da nossa humanidade? Eles me diziam o seguinte, que somos um projeto, uma raça que foi projetada por eles. E que somos parentes genéticos. Os Dropas estiveram aqui e estão aqui. Vivem de forma intraterrena. Têm ligação com a constelação de Zeta Retículos. Mas eles estão em contato com a nossa humanidade desde os primórdios. O que eles querem, afinal de nós? O que eles querem que eu execute? Nós fazemos parte de um grande plano, era isso que eles me diziam. Eles não estão aqui para salvar a Terra, mas para padronizar a Terra. Eles não entendem que como que um planeta tão rico e abundante pode haver fome e miséria. Como podemos, como raça, ainda ter tantas diferenças sociais. É como se eles quisessem que nós dessemos um upgrade para a nossa raça. 2 anos depois desta abdução, deste contato com esses seres diferenciados, eu já muito mais equilibrada, 1h estou saindo com o trabalho. Nisso, vejo como se fosse uma bola de futebol americano feita em luz no teto da minha sala. Começam a sair anéis dessa bola. Anéis feitos de luzes. Nisso forma-se um ser. Um ser alto, cabelos palha, bocas pequenas, nariz pequeno, e fala comigo telepaticamente. Só que desta vez eu não estava projetada, eu estava acordada. Eu não conseguia sequer levantar da poltrona onde eu estava. E de repente eu vejo ele na minha frente, eu não sei como foi que isso aconteceu. E ele diz assim, você tem alguma pergunta para me fazer? E eu lancei uma pergunta meio estúpida, você é um ET? Ele me respondeu, todos somos extraterrestres. A vida na Terra é uma experiência da alma. Vocês não estão aqui para pagar nada, vocês estão aqui para aprender e ser feliz na Terra. A missão de todo ser humano é ser feliz na Terra. Seja feliz na Terra, como eu disse. Porque uma pessoa feliz, ela consegue ressoar isso. Eu quase morri de medo, mas tive uma simpatia imensa nesse, assim como tenho até hoje. Gente, Kron é o nome de um ser, claro, muito mais evoluído do que nós. Ele sempre falou de autoconhecimento. Todas as mensagens que ele manda pra gente é por meio de autoconhecimento. Kron sempre diz que precisamos desenvolver nosso mental soma. Gente, o que é mental soma? É um corpo mental onde a gente tenha raciocínio lógico, onde a gente derrube as crenças irracionais, onde a gente perca o medo. Porque o que nós tememos é a nossa luz, é o nosso confronto com a nossa luz. Estamos todos numa zona de conforto, porque tememos acessar o nosso self. Kron me trouxe a capacidade de um raciocínio lógico, objetivo e sano, acima de tudo sano. Kron sempre deixou claro que era para que nós desmistificássemos a ufologia, que eles não são deuses, que eles não querem seguidores, que seres evoluídos querem pessoas lúcidas, despertas, para que possam despertar outras pessoas. Kron disse que ele não gostaria de descer nesse planeta nessa época, fazendo contato massivo, porque de duas uma, ou nós os veríamos como deuses, ou veríamos como invasores. Que a raça humana é uma raça imprevisível, que nós veríamos esses seres que estão para chegar agora, nesse momento, como predadores, porque nós somos predadores. Nós enxergaríamos eles
com uma visão que é total e absolutamente nossa. Então, gente, o Krohn sempre me deixou livre para pensar, para descobrir quem sou eu, me dando ferramentas óbvias e lógicas para que eu desperte em mim um ser pensante, um ser racional, um ser que tem fé sim na vida, no conhecimento, na alegria de viver. Este é o Krohn, nosso grande amigo.